Essa dificuldade deve-se, em parte, à teoria progressista da história vastamente predominante, com sua crença de que o ponto mais avançado no tempo representa o ponto de maior desenvolvimento. Essa frase de Richard Weaver em As Ideias Têm Consequências captura algo crucial sobre a nossa era. É comum ouvirmos frases como "em 2024 ainda existe esse tipo de coisa?" Ou ainda "tem gente que acredita em tal coisa hoje em dia." Essas expressões refletem uma mentalidade progressista, sugerindo que estar mais adiante no tempo automaticamente nos torna melhores que nossos antepassados. Isso implica uma crença de que o avanço temporal é sinônimo de avanço humano e moral. No entanto, essa perspectiva moderna às vezes nos leva a subestimar o passado. Há alguns anos, assisti num programa de televisão uma história muito interessante. Arqueólogos descobriram um artefato em 1901 entre as ilhas de Creta e Cítera, datado entre o ano de 87 a.C., podendo ser do terceiro século a.C. Este artefato, inicialmente um mistério para os arqueólogos, foi mais tarde identificado como um computador analógico e planetário antigo, capaz de prever posições astronômicas e eclipses. Uma revista chegou a comentar: esse tipo de artefato não foi encontrado nada parecido em nenhum lugar do mundo e, portanto, ele não poderia existir. Inclusive, o nome do programa em que eu estava assistindo se chamava Alienígenas do Passado, porque a mentalidade moderna muitas vezes impede de acreditar no brilhantismo do passado. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a modernidade também trouxe avanços significativos, especialmente em campos como a medicina e comunicação. Tanto, é crucial questionar se esses avanços tecnológicos e científicos foram acompanhados por um desenvolvimento equivalente nas relações humanas e na excelência moral. Há indícios, como o aumento de egoísmo observável no trânsito e nas interações sociais, que sugerem que, em alguns aspectos, podemos estar regredindo. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de hoje do Superleituras vamos tentar entender o que deu errado com o Ocidente em 3 lições de tirar o fôlego. Antes da última lição, vou propor algumas ferramentas para ajudá-la a navegar em uma sociedade agitada, focada em fazer mais, mas talvez menos interessada em se tornar melhor, através dos bons hábitos. Quem quiser acompanhar mais desses conteúdos diariamente, é só me seguir no meu Instagram, @paulorafaelprof. Vamos às lições. Lição 1. Quando um prédio é belo, se reforma, não se destrói. Há razões para afirmar que o homem moderno tornou-se um imbecil moral. São tão poucos aqueles que se preocupam com o exame de suas vidas ou que aceitam a reprovação que advém da admissão de que nossa situação atual talvez seja decadente, que alguém pode se perguntar se as pessoas compreendem agora o que significa a superioridade de um ideal. Pense nos últimos 400 anos como um período em que as antigas regras morais e religiosas, que eram como colunas de ostentação de um grande edifício, foram derrubadas. Sem essas colunas, cada pessoa começou a construir suas próprias regras, como se estivessem montando um quebra-cabeça sem saber a imagem final. Isso levou a um cenário de confusão e caos, com um edifício sem estrutura, pronto para desabar. Essa nova era pode ser vista como um monumento à desordem. Olhando ao redor, vemos um mundo onde as estruturas tradicionais estão em ruínas, representando a perda dos valores e crenças que antes nos guiavam. Sem essas bases morais e religiosas, ocorrem tragédias enormes, cidades destruídas, sistemas de crenças antigos que uniam as pessoas, agora são apenas lembranças. Nesse cenário, onde o progresso moderno atingiu seu ápice, testemunhamos um surto de ódio e violência. O mundo, antes unido por valores comuns, agora está fragmentado e dividido, cada parte vendo a outra com desconfiança e hostilidade. Essa situação é como se a sociedade estivesse perdida em um labirinto escuro, sem as luzes guias da moralidade e da fé para mostrar o caminho. Estamos tentando encontrar a saída,
mas sem essas orientações fundamentais, apenas nos afundamos mais no caos e na confusão. Lição 2. Como isso começou? Ele ocorreu perto do fim do século XIV, e as bruxas disseram ao protagonista desse drama que o homem somente poderia compreender a si mesmo mais plenamente se abandonasse sua crença na existência dos transcendentais. Os poderes das trevas estavam trabalhando sutilmente. Como sempre, exprimiram seu plano sob forma aparentemente inocente de um ataque aos universais. Imagine a história da cultura ocidental como um grande jogo de xadrez. Durante a Idade Média, havia um grande debate com uma partida decisiva nesse jogo. O realismo lógico, que era a forma de pensar popular na época, acabou perdendo. Esse momento foi como um grande movimento no xadrez que mudou tudo. Agora pense em Guilherme de Ockham como um grande jogador-chave nessa partida. Ele introduziu uma ideia chamada nominalismo. Essa ideia dizia que as coisas grandes e abstratas que chamamos de universais são apenas nomes que inventamos, e não algo real e concreto. Isso foi como mover uma peça importante no xadrez, mudando as regras do jogo. Antes, as pessoas acreditavam que havia verdades grandes e universais independentes do ser humano. Com a ideia de Ockham, isso mudou. As pessoas começam a acreditar que só podemos confiar no que vemos e sentimos, não em grandes verdades abstratas. Isso é como se, no jogo, as peças começassem a se mover baseadas apenas no que podiam ver diretamente na frente delas. Essa mudança teve um grande impacto, como se todo o tabuleiro de xadrez da cultura ocidental tivesse sido virado. Agora, em vez de buscar verdades universais, as pessoas começavam a focar mais na experiência individual. Isso levou ao que chamamos de empirismo moderno, onde a experiência pessoal é mais valorizada do que as grandes verdades abstratas. Esse texto argumenta que essa mudança iniciada por Ockham levou a uma cultura onde tudo é relativo e baseado na experiência individual. Isso é como se o jogo de xadrez agora fosse jogado sem regras claras, onde cada peça decide seus próprios movimentos, em um mundo onde a verdade objetiva foi substituída pelo cada um por si. E isso pode ser confuso e desorientador. Antes da última lição, eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para navegar no caos do mundo moderno? Em meio ao turbilhão da cultura moderna, onde grandes verdades e valores foram substituídos pela relatividade e experiência individual, é fácil se sentir perdido, como uma peça no xadrez sem direção. Mas existe um farol nesse mar de confusão: a filosofia como ferramenta para a vida. Descubra o poder dos bons hábitos com a sabedoria filosófica. Não seja mais uma peça à deriva no jogo da vida. Eu te convido para uma jornada transformadora onde você aprenderá a usar a filosofia não apenas como um campo de estudo, mas como um guia prático para a vida. Nossa aula especial não só ilumina o caminho em meio às sombras da modernidade, mas também fornece as ferramentas para você construir uma vida de significado e propósito. Desperte seu potencial com bons hábitos. Os ensinamentos filosóficos são a chave para resistir à influência de ideologias passageiras e construir uma fortaleza mental. Em nossa aula você vai aprender a navegar com sabedoria no mundo onde cada um é por si, identificar e resistir às armadilhas do pensamento moderno, cultivar bons hábitos que afastam do caos e aproximam da excelência moral. Faça parte dessa mudança que quer ver um mundo novo. Não deixe para depois. Clique no card aqui em cima ou no primeiro link da descrição para assistir uma aula que irá transformar sua vida hoje com a sabedoria da filosofia. Faça parte dessa transformação. Adquira não apenas o conhecimento, mas sabedoria prática para enfrentar os desafios do mundo atual. Sua jornada começa aqui. Vamos à última lição. Lição 3. A perda do sentido do cosmos. A expulsão do princípio de inteligibilidade na natureza seguiu-se o abandono da doutrina do pecado original. Se a natureza física é a totalidade, e se o homem faz parte dessa natureza, é impossível pensar que ele sofra de um mal constitucional. Suas defecções devem agora ser atribuídas à sua mera ignorância ou algum tipo de privação social. Esse trecho reflete uma grande mudança na maneira como vemos a natureza e a humanidade na modernidade. Antes, na época de Aristóteles e dos medievais, a natureza era como que um livro cheio de sabedoria e propósito, esperando para ser decifrado.
O ser humano, parte dessa natureza, tinha um lugar definido, como se estivesse seguindo um mapa cheio de significados. Mas com a modernidade, essa visão mudou. A natureza passou a ser vista como um conjunto de páginas em branco, prontas para serem escritas e transformadas ao nosso gosto. O ser humano deixou de ser um leitor em busca da sabedoria e se tornou um escritor, determinando seu próprio caminho. Nesse novo cenário, a ideia de pecado original, que falava de uma falha inerente ao ser humano, perdeu seu lugar. Agora nossas falhas são vistas como resultado da ignorância ou das condições sociais, não como algo fundamental da nossa natureza. Assim, na modernidade, perdemos a noção de que a natureza e o cosmos têm um sentido e ordem próprios. Estamos agora em um universo onde cada um tenta criar seu próprio significado, num espaço que deixou de oferecer respostas claras e direções definidas. Se você compreendeu o valor desse vídeo e deseja começar a trilhar um caminho para ter mais direção e clareza de atitudes, clique aqui, agora mesmo, e assista uma aula especial que eu preparei para você. Me siga no Instagram para mais conteúdos, @paulorafaelprof. Um grande abraço e até breve.